Fala, turma. Pô, muita gente me pediu ontem para eu contar a minha história. Mas Feijão, conta um pouco da sua história pra gente dentro do Stories. Pô, galera, eu não gosto muito de ficar contando a minha história, que ela é uma história muito dura, né? Muito dura, de muita luta, de muito sofrimento, assim como a de vocês, né? Assim como a de vocês. Eu, quando criança, eu tive muito problema relacionado à criação, né? À companhia do meu pai. Qual é a parada? Meu pai era um cara muito duro, ele me maltratou muito quando criança, eu sofri muito espancamento, eu sofri muito bullying, muito preconceito por parte dele, sabe? E foi muito duro para mim, muito duro mesmo. Para pensar, você é uma criança de 5, 6 anos de idade, sofrendo vários bullying do próprio pai, sofrendo espancamento, né? Meu pai muitas vezes me amarrava, me prendia no braço da cama. Eu me lembro muito bem dessas memórias e não foram nada fáceis. A minha sorte é que eu sempre tive muito próximo de Deus. Essa foi a minha sorte. Eu já encontrei, já tive uns encontros com, com os anjos várias vezes, né? E para minha sorte também é que eu tenho uma mãe espetacular. Minha mamãe, que é a mulher mais linda do mundo, é a mulher mais especial que existe no planeta, que foi a pessoa que lutou pelos 5 filhos dela. Eu sou de Jacobina, uma cidadezinha do interior da Bahia, e nós viemos para São Paulo, eu ainda criança, bem criança, 4 para 5 anos de idade, e minha mãe criou os filhos sozinha, né? São 5 filhos, um havia ficado na Bahia porque ela não tinha condições de trazer todos. Imagina a tristeza, o sofrimento, e os outros 4 filhos, ela conseguiu criar, dar uma educação, principalmente dar sabedoria pra gente, sabedoria de cima, Deus, né? E eu sou muito feliz com isso. E em São Paulo, nós viemos morar num bairro em Diadema, um bairrozinho de Diadema. Diadema era uma cidade muito perigosa, hoje não mais, é uma cidade maravilhosa, mas era uma cidade muito perigosa, sempre foi, mas sempre foi uma cidade de oportunidades também. Por estar próximo de grandes indústrias, né? Grandes fábricas, essa região do ABC é uma região muito próspera e muito produtiva. E esse bairro de Diadema era um bairro bem violento, era um bairro bem perigoso, assim como vários do Brasil, do mundo, de São Paulo, de outros estados, né? Como vários outros. E nesse bairro de Diadema, eu vi pela primeira vez a capoeira, né? Tinha algumas pessoas que faziam capoeira na rua, praticavam capoeira, mas minha mãe não deixava nem eu chegar perto dessas pessoas, porque ela tinha o entendimento que a capoeira era coisa de maloqueiro, de bandido, assim como acho que vários de vocês já escutaram falar sobre isso. Mas eu sempre fui muito curioso. E para minha sorte, eu tive um amigo na escola, eu estudei numa escolazinha em Diadema também, chamado Esquivel, e nessa escola eu tinha um amigo de classe, cara, que esse menino começou a levar um diacho de um berimbau para a sala de aula todo dia. Só que naquela época era proibido. Só que o diacho desse menino entrava com esse trem desse berimbau para a escola.
ele entrava com berimbau para a escola. O como ele fazia, como ele conseguia, eu não sei te falar. Não sei te dizer até hoje, não sei se ele era filho de coordenadora, de alguma coisa da diretora, só sei que ele conseguia entrar com esse diacho desse berimbau. E qual é a parada? Ele vivia com esse trem para cima e para baixo dentro da escola. E foi ali onde eu tive meu primeiro insight, assim, minha primeira aquele batimento cardíaco mais pesado pela capoeira. Foi através do som do berimbau. Isso é uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Foi o meu primeiro contato real com a capoeira. E ali eu comecei a entender, comecei a perguntar para ele. E o pai dele era capoeirista. O pai dele era capoeirista e ensinava para ele. E qual é a parada? E depois disso eu comecei a ter um interesse maior. Comecei a ver o pessoal da rua que treinava. Tem até alguns deles que me seguem aí no Instagram. Um já faleceu, mas o outro, se eu não me engano, é o Gerson. Gerson, eu lembro pelo apelido, né? E eles ficavam treinando capoeira na rua e eu ficava imitando. Não sabia o que estava fazendo, mas ficava imitando. E eu tive a grande sorte de depois uma pessoa espetacular abrir a primeira academia de capoeira na região, que foi o mestre Schumacher, e foi então onde eu fui treinar com ele. Para quem não conhece, o mestre Schumacher é um dos maiores mestres que já passou pelo estado de São Paulo, principalmente pela região do ABC. Um cara espetacular, um dos maiores capoeiristas que eu tive a honra e o prazer, com quem eu comecei, foi ele, né? Tive o prazer, tive a honra de ter aprendido e iniciado a capoeira com ele. E me formei com o mestre Schumacher até a corda branca e amarela, né? Pela federação. O mestre sempre foi filiado à Federação Paulista e à Confederação Brasileira de Capoeira. E eu peguei a corda branca e amarela, né? A última corda que eu peguei com ele. E qual é a parada? Depois que eu peguei essa última corda, o mestre parou, ele precisou parar de capoeira, por ordem médica, né? Ordem médica, uma lesões muito sérias na coluna. Ele era um grande saltador, saltava muito, muito rápido, jogava muita capoeira, você tá louco. Eu tive o privilégio e a honra de ver grandes mestres como Besouro Nicomédio, bom dia, mestre Carapau, mestre Jacaré de Diadema, mestre Zumbi, você tá doido. Grandes mestres, mestre Sérgio, Ave Maria, mestre Fênix. Olha, eu tive mestre Quilape, Saruê, eu tive a honra, eu tive a oportunidade de conviver com grandes capoeiristas. É um deles que eu sou um aficionado, cara, mestre Geraldo Baiano. Oh, meu pai, esse cara, eu aprendi tanto com esse mestre e tantos outros. É difícil de citar, porque eu convivi com uma geração espetacular. E o mestre Schumacher precisou de parar com a capoeira. E na época ele até quis que eu desse continuidade, né, no trabalho do nosso grupo, que era o Guerreiros de Senzala, ao qual eu tenho muito orgulho. Um logotipo lindo. É um pé de um negro, né, que representa a escravidão, preso numa corrente derramando gotas de sangue. É lindo esse logotipo, espetacular. Foi ideia do próprio mestre. Mestre Cebolinha, só fera mesmo. Nonato, Joãozinho. Tive a grande honra de ter convivido com eles um pouquinho. Só um pouquinho só. E aí o mestre parou, pediu para eu assumir o trabalho, mas eu não me sentia preparado. Eu sentia que eu não estava preparado para assumir tanta responsabilidade. Eu sempre tive facilidade de liderar pessoas. Aos 14 anos de idade, eu liderei uma equipe
na Metagal, uma das maiores indústrias metalúrgicas do ABC. Se quem quiser pesquisar em Metagal. Aos 14 anos de idade eu liderava uma equipe de 26 office boys. 26 não, 27 office boys na Metagal. Eu tive a grande honra aos 14 anos de idade de liderar essa equipe. Então eu sempre tive muita facilidade, o mestre via em mim essa liderança e queria que eu assumisse o trabalho, mas eu realmente fiquei receoso, tive medo de assumir um trabalho e eu falei para ele que eu não conseguiria assumir. Fiquei até um tempo com o nome, mas depois falei, não estou preparado. E aí eu fui procurar mais conhecimento, foi onde eu fui aprender a capoeira com o mestre de mola. Eu fiquei sabendo que o mestre de mola estava saindo do... Tinha acabado de lançar a escola dele, Capoeira Guanabara, e eu fui treinar com o mestre. Fiquei alguns anos, tive a grande honra de treinar muito no Rio de Janeiro, de viajar muito para o Rio. Cansei de de sair da faculdade às 11h30, pegar o ônibus no meio-dia, de sexta-feira, chegar no Santa Úrsula, pegar o treino das 18 e pegar o treino das 18 depois das 19h30, desde o corda crua até a última graduação. Eu sempre treinei muito, sempre me dediquei muito e foi uma grande faculdade da capoeira para mim, a Capoeira Guanabara, e um grande mestre, um dos maiores que eu tive o prazer de estar perto, foi o mestre de mola, e tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, um mestre muito humilde, com conhecimento assim, espetacular dentro da capoeira, e foi onde eu aprendi um pouco mais da capoeira, que era o que eu queria aprender, a capoeira do grupo Senzala, dos anos 80, aquela velha escola. E como ele tinha acabado de sair da escola dele, né, tava fresquinho, foi onde eu falei assim, é aí que eu vou. E aí comecei a me aventurar e a viajar para o Rio de Janeiro e aprender muita capoeira com o mestre de mola. Tive a grande honra. Mestre Edir também, aluno do mestre de mola, me ajudou muito nessa época. Muito, sou muito grato ao mestre Edir. E nessa pegada aí eu tive... tem uma passagem minha de 6 meses na academia do mestre Ananias. Não fui aluno do mestre Ananias, tá? Não fui aluno, não gosto de falar isso. Passei 6 meses fazendo um curso com ele. Tive a honra, ali no metrô São Judas, na velha academia dele, tive a honra e o prazer de aprender um pouco com o mestre. Ele já estava bem debilitado já naquela época, dava aula sentadinho, tomei muita bronca, mas eu tenho muito orgulho mesmo de ter tido essa pequena passagem pelo mestre Ananias também, que eu sempre amei a capoeira tradicional, a capoeira Angola, a capoeira, sempre amei, capoeira é capoeira. E qual é a parada? E no mestre de mola foi uma das minhas grandes faculdades, né? Tive a grande honra de fazer curso também com o mestre Capixaba. Eu fiz, se eu não estou enganado, 6 cursos com o mestre Capixaba. Só no meu amigo Kiduro eu tive a oportunidade de participar em 3, né? No mestre Kiduro hoje, se eu não estou enganado, ele já se formou a mestre, né? E o mestre Kiduro, que trouxe o mestre Capixaba umas 3, 4 vezes, e mais outras vezes que eu fiz curso com o mestre. Então tive a grande honra de fazer cursos, de tirar algumas dúvidas. Agora, um dos cursos mais espetaculares que eu fiz, uma aula, um curso, um dos mais espetaculares que eu fiz até hoje, foi com o mestre Mudinho. Esse curso eu sou encantado e até hoje eu aplico muita coisa dele, muita coisa que eu aprendi com ele. Foi um único dia de curso, mas um aprendizado sem igual. Porque como pode uma pessoa surda e muda, né? A gente nem espera que ela vai te dar tanto conhecimento, te passar tanta sabedoria, sem abrir a boca, sem falar uma palavra, só de tocar em você, só de mostrar com os toques, com os gestos,
Foi encantador, tive a grande honra. Tive o prazer também de passar 2 dias, não, 3 dias na verdade, né? Com curso com o grande mestre Vouet. Foi espetacular. Então eu tive a honra de pegar umas aulas com esses senhores, com essas lendas vivas da capoeira. Então, para mim, é um orgulho muito grande, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória. Tem mais aí, né? Mas assim, minha história é uma história, não é uma história de muitas andanças, não, né? Só tive 2 mestres mesmo, né? Sou formado pelo mestre Schumacher, sou formado por ele, tenho muito orgulho disso. Tive essa passagem no de mola, mas sou formado pelo Schumacher e tive o prazer, a oportunidade de pegar cursos com o Capixaba, como eu citei, com o Mudinho, com o mestre Vouet. Tive a grande honra. Também teve um outro mestre que eu fiquei muito impressionado. Eu não o conhecia, já havia ouvido falar dele, que é o mestre Preguiça. Uou, que curso! Peguei um curso com ele na Lapa. Um curso espetacular de capoeira. Uau! Maravilhosa a história do mestre Preguiça, viu? Então é isso. Isso é um pouco da história, da trajetória da vida de um mestre, né? Já deixei muita sola de dedo, de pé, em salas de aula, treinando. E hoje estamos aí, construindo um trabalho com bases vindas de cima, de Deus, e com bases familiares. Tenho a grande honra de ter ao meu lado grandes pessoas. Uma delas é o mestre Preá, que é meu irmão, meu amigo, um homem de sabedoria, uma das pessoas mais espetaculares e inteligentes que eu conheço. Tenho o mestrando Mãozinha também, que está aí nessa mesma pegada com a gente. Nós estamos construindo um trabalho, como eu falo, com a base que vem de Deus, e a outra base, para nós, a mais importante é a família, é o respeito às famílias, respeito ao ser humano e a pessoas, e a capoeira é a nossa ferramenta, né? E hoje estamos aí com novos mestrandos, mestrando Luan, ser humano espetacular, mestrando Jararaca, mestrando Magu, e outras pessoas que estão na escola ajudando na construção, cada dia colocando um tijolinho, ajudando a cavar um buraco e a crescer a casa com muito amor, com muito carinho. A gente vai deixando a nossa trajetória com muito respeito a todos os capoeiristas. Essa é a nossa base. Para nós não existe capoeira melhor ou maior, grupo melhor ou maior. Para nós, o mais importante é a capoeira, é o valor à capoeira. É você, capoeirista, que tem a sua história, que tem a sua marca, que tem o seu grupo. Isso é o mais importante. Independentemente de estilo, aonde você pratica, o mais importante é sempre a capoeira. Sempre vai ser a capoeira. E Deus viu que era bom e fez a capoeira pra gente. E Deus viu que era bom e mandou a capoeira para um povo que sofria, que chorava de dor, que chorava de fome e que precisava de algo para conseguir lutar contra os opressores, contra os opressores, por um sistema opressivo, por um sistema que gerou mágoa, ódio, que gerou mortes, milhares e milhares de mortes, e um povo que mereceu toda uma liberdade. Infelizmente, o nosso país foi o último a libertar os escravos, mas, graças a Deus,
E nós conseguimos, o país conseguiu se livrar de tudo isso. E hoje a capoeira ganhou o mundo. Você, capoeirista, você tem o seu papel dentro da capoeira. Você é merecedor de todos os méritos pelo que você faz, pela sua dedicação, por tudo que você faz pela capoeira, pelos seus alunos. Então você que trabalha com a capoeira, você que dá aula, você que passa por problemas, por dificuldades, pode ter certeza que você tem o meu respeito, ok? Principalmente você que não quer impor ditadura dentro da capoeira, que não quer impor nenhum tipo de norma, que só pode aqui, que só pode você tem o meu respeito. Pode ter certeza disso. Respeito é tudo. Um grande abraço do amigo Mestre Feijão.